Oi pessoal, chegamos aqui para gravar mais uma aula do nosso Aprendendo com a Bíblia, tá certo? Hoje vocês estão vendo aqui um cenário um pouquinho diferente. Enfim, a gente não vai conseguir fazer uma transmissão ao vivo hoje, né? A gente vai ter que fazer Tô gravando esse vídeo pela manhã, vou subir no YouTube, e depois o Caio Igor vai mandar um complemento dessa aula com a parte dele no WhatsApp, porque os nossos horários não bateram pra gente fazer uma gravação conjunta, tá? Então tô pondo isso no YouTube pra gente não ficar sem nada aqui. E hoje a gente começa nossas aulas sobre o Evangelho de João, tá certo? E o que eu vou fazer com vocês aqui vai ser breve, né? Espero. E a gente vai tentar concatenar algumas coisas do que a gente até já estudou no Credo Apostólico, né? Até a última quinta-feira. Com já alguns elementos de João propriamente. É bom a gente frisar que nós não vamos estudar o livro inteiro de João, porque são 21 capítulos, a gente não pode ficar 21 quintas-feiras só nisso. Pelo menos por enquanto a gente não vai conseguir, mas a ideia é um dia a gente chegar num ponto onde todos os dias nós tenhamos aula e conteúdo, né, no canal da igreja, sendo proposto por pessoas, né, da igreja. De maneira virtual assim mesmo, para que a gente alcance o maior número de pessoas. Por enquanto estamos só nós dois, então não dá para fazer isso de maneira muito expandida, né? Hoje a gente começa o nosso estudo em cima de João, e o que eu vou fazer é ler o capítulo 1. Só voltando. Então a gente não vai fazer os 21 capítulos de João, nós vamos separar os mais importantes, né? Então hoje eu vou começar pelo capítulo 1, o capítulo 1. É um capítulo muito importante, né? Eu julgo que é o mais importante de todo o livro de João e um dos mais importantes da Bíblia, porque ele transmite muitas coisas ali, é muito profundo o que João fala nesse primeiro capítulo do seu Evangelho, e infelizmente a gente não consegue destrinchar tudo, né? Levaria muito tempo para a gente destrinchar tudo o que João transmite, né? Algumas coisas a gente vai pincelar, mas nem no seminário mesmo a gente consegue abordar de tão profundo que é, né? A gente não faz abordagem por capítulos lá, mas em João especialmente a gente fica no capítulo 1, porque tem uma questão gnóstica e tal que eu vou tentar dar uma pinceladinha aqui para vocês. Vou mandar o material depois no grupo, para quem está no grupo. Até é bom já frisar aqui, se você está assistindo esse vídeo, curte, compartilha, que ajuda a gente a ter engajamento, tá? Ajuda a chegar, e às vezes você vai compartilhar com alguém que gosta de estudar, que enfim. Então é legal isso, tá? E se você ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, eu vou deixar na descrição do vídeo, tem o link para o grupo. Você clica, vai ser direcionado diretamente. Se tiver no celular, ele já abre o aplicativo. Se tiver no computador, ele vai pedir para você fazer aí a conexão via WhatsApp Web, tá? E aí é onde a gente manda os materiais lá. Então depois eu vou mandar um link do site Canção Nova. Não é um site protestante, é católico, mas ali eles explicam de uma maneira bem resumida o que é o gnosticismo. Então eu achei muito legal. Vou passar depois para vocês aí, antes que alguém fique preocupado. Não tem doutrina nenhuma, só fala sobre gnosticismo mesmo. O pessoal é muito preocupado com esse negócio de catolicismo e tal, mas é só explicação sobre o que é o gnosticismo. Se você abrir, você vai ver, tá certo? E o que eu vou fazer aqui com vocês hoje é uma leitura comentada do primeiro capítulo, bem rápido. Eu separei 5 pontos que eu julgo importantes. Vou ler o trecho de um livro que a gente ainda vai trabalhar, que aliás, é o próximo assunto do Aprendendo com a Bíblia. Nós vamos ficar 3 quintas-feiras no Evangelho de João, e depois 3 ou 4 nesse livro aqui, chama A Treliça e a Videira, do Colin Marshall, e o outro autor eu não lembro o nome agora. Então, eu vou já trazer algumas coisas desse livro que são muito interessantes e vão casar com alguma coisa que eu vou falar aqui a respeito do texto de João. Então a gente vai ler os primeiros versículos, eu vou ler junto com você. Não vou conseguir pôr na tela, tá? Infelizmente. Mas eu vou tentar ler de uma maneira bem dinâmica aqui para não ficar cansativo. Não vou ler inteiro, vou ler por partes, né? Se a gente tivesse no StreamYard ao vivo, eu conseguiria colocar na tela para você acompanhar a leitura. Mas eu vou ler na linguagem de hoje, porque para mim, isso é uma questão pessoal. Eu acho que a gente precisa trabalhar, você precisa trabalhar com a Bíblia na linguagem de hoje.
não é levar a Bíblia para a igreja. Isso é desnecessário, a gente tem a Bíblia no telão. Mas é ler a Bíblia na linguagem de hoje, para isso ajudar você a transmitir para as pessoas o Evangelho, a palavra que eu digo, o que está escrito ali, às vezes lembrar com mais facilidade, de maneira que a pessoa compreenda. Que existem algumas palavras que a gente usa na Bíblia que são palavras boas de ser usadas, elas explicam até melhor, às vezes, algumas coisas, só que elas são muito antigas, as pessoas não usam, né? A gente tem uma deficiência muito grande de leitura no Brasil. As pessoas leem bastante, é mentira que o brasileiro lê pouco, o brasileiro lê muito. Só que o brasileiro lê porcaria, né? Lê Playboy, lê WhatsApp, lê Facebook, tudo isso é leitura, o brasileiro não lê pouco, ele lê muito, né? Lê jornal Lance, que é futebol, né? Enfim, lê fofoca, revista lá que conta coisa da novela, lê essas coisas, só que é tudo porcaria, assim, né? É cultura baixa, então as pessoas elas não têm uma profundidade nas palavras, né? Não, existem muitas palavras que transmitem um significado mais aprofundado, mais próximo do que você quer transmitir, mas não adianta você falar porque as pessoas não vão entender. Então a benignidade de Deus, e a gente usa na igreja porque a gente lê na Bíblia e fala. Só que você vai falar benignidade, ninguém sabe o que é. A benignidade é o bem em essência, é ser bom em essência, fazer o bem em essência, né? A benignidade de Deus é assim é um bem muito grande. Só que não adianta a gente chegar e falar, tá conversando com a pessoa sobre o Evangelho, enfim, tá tentando mostrar o que é o Jesus para a pessoa, etc. E fala, não, porque Deus ele é muito benigno. O cara vai fazer assim, se for uma pessoa próxima, às vezes até pergunta, mas o que é ser benigno? E aí, às vezes, quem está falando nem sabe explicar, né? Então, a Bíblia na linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, ajuda muito nesse sentido, porque ela simplifica o texto, né, para o cotidiano nosso aqui, para a nossa realidade de hoje. Tá? Mesmo assim, ainda existem ali palavras que vai ser difícil das pessoas, enfim, compreenderem, etc. Tá certo? Então eu vou começar já aqui a ler, para também não gastar mais tempo. E aí daqui a pouquinho eu vou parar e comentar algumas coisas aqui a respeito desse primeiro pedaço do texto que vai até o versículo 16, tá certo? Então João 1, a palavra da vida. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe luz a todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira, que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo. Mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para que aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem filhos de pai humano. O próprio Deus é quem foi pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho do único Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é aquele de quem eu falei. Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas de seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus. Somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem mostrou quem é Deus. Então, esse primeiro pedaço de João, ele trata sobre a natureza de Cristo, quem é Deus e como Jesus está junto de Deus desde o princípio das coisas. Então, isso a gente retoma até um pouquinho do que a gente falou na aula do Credo Apostólico, né? No Credo Apostólico, o comecinho dele, a gente tratou sobre a pessoa de Deus,
depois passa pela pessoa de Jesus Cristo, depois passa pela pessoa do Espírito Santo. E nós comentamos que cada um tem uma atuação. Então, se você depois quiser até, não viu ainda ou quiser relembrar, volta lá no YouTube, nas nossas aulas do Aprendendo com a Bíblia. A aula 1, a gente fala sobre a natureza de Deus, né? Então, quem é Deus? Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele é todo-poderoso, a imagem e semelhança de Deus em nós. Então, quando a gente fala que Jesus Cristo se tornou homem, né, que João fala aqui, ele é até interessante, ele fala que virou homem e morou aqui, morou entre nós. Ou seja, ele realmente encarnou e esteve aqui, né, num corpo físico. E aí, até já misturando um pouquinho o próximo tema que eu ia falar, por que que João fala, na verdade vai cair agora mesmo, por que que João fala sobre, destaca essa questão aqui traduzida como morou? Porque existia uma heresia no começo da era cristã chamada gnosticismo, que é o texto que eu falei que eu vou mandar lá do site Canção Nova depois no grupo de estudo. Basicamente, o gnosticismo cristão, né, porque existe o gnosticismo, existem algumas definições de gnosticismo. Umas se estendem até hoje, tá? Que eu não vou entrar no mérito aqui, porque é uma outra discussão, né? Vai entrar no sentido político, religioso e cultural. E existia o gnosticismo antigo, dessa época aí, que ele era uma doutrina meio grega, ele misturava algumas questões espirituais, orientais e ocidentais, né? E, enfim, aí quando o cristianismo começou a se espalhar, algumas pessoas começaram a misturar esse esoterismo gnóstico com o cristianismo. E uma das coisas que essas pessoas falavam é que existiam dois deuses, um Deus bom e um Deus mau, né? O Deus bom cria o Deus mau, o Deus da Bíblia seria esse Deus mau, né? E Jesus Cristo seria um enviado, ele não teria um corpo, né? Esse gnosticismo defendia que Jesus ficou aqui na Terra entre nós, né? Mas ele não tinha um corpo humano, ele não foi humano em si, né? Propriamente humano. E isso é uma heresia muito grande. Tanto que no Credo Apostólico a gente abordou lá a questão do nascimento virginal de Cristo, etc. A questão depois de Pilatos, né? Ele é mencionado no Credo Apostólico justamente para fincar a posição histórica, né, de que Jesus esteve aqui nessa terra, ele foi condenado, e se ele foi crucificado é porque ele tinha um corpo, né? Mas enfim, mais ou menos esse gnosticismo trazia essas ideias aí. E Jesus ele seria uma espécie de Aeon, ou só Aeon, né, que é uma espécie de fantasma, tá? Para ficar mais claro, é como se fosse, eles acreditavam que é como se fosse um fantasma. E por isso Jesus tinha a capacidade de, através dele, salvar as pessoas, tá? Porque o gnosticismo acreditava também, esse gnosticismo cristão, que tudo que é corpóreo é mal, é ruim, tudo que é material, né? Então esse corpo aqui nosso, ele é material, ele é corruptível, né? As coisas materiais desse mundo aqui são corruptíveis. Esse computador, essa parede, essa cortina, tudo um dia vai de alguma maneira se deteriorando, né? Até que desaparece ou fica muito deteriorado. O nosso corpo é material, a mesma coisa, né? E eles acreditavam que isso é mal, né? Tudo que é corpóreo é mal porque é criado por esse Deus mal. Esse Deus mal criou o mundo. Então tudo que é criação dele, tudo que é material, corpóreo, é ruim. Então, por exemplo, o casamento é ruim, né? Até um exemplo que é citado nesse texto aí que eu falei. O casamento para eles não era uma coisa boa. Por quê? Porque gerava mais corpos humanos, né? Mais coisas ruins. Então, toda essa primeira parte do primeiro capítulo de João, ele é para dizer assim, que Jesus, é para determinar que Jesus ele é Deus, né? Ele é o Verbo. E o que é o Verbo? Quando a gente, novamente voltando para a nossa aula do Credo Apostólico, o que é o Verbo? Né? Qual é a ideia de palavra de Deus? Que Deus tem poder sobre todas as coisas. Então ele fala, haja luz, e há luz, e a luz acontece. Ele fala, vou fazer um ser humano com a minha imagem, a minha semelhança, aí dentro daqueles termos que a gente comentou lá na aula do Credo Apostólico, semelhança moral, etc, 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 né? Ele simplesmente fala e acontece. E Jesus Cristo é Deus e humano. Então o que João faz aí é mostrar assim, ó, esse Jesus que ficou aqui,
entre nós, ele estava lá com Deus, na criação do mundo. Foi por meio dele que Deus criou todas as coisas, né? E é muito interessante que no capítulo 1 de João, ele trata das 3 pessoas da Trindade, né? Mais para frente a gente vai chegar no Espírito Santo. Então olha só que legal, como o credo apostólico, ele está extremamente atrelado à verdade bíblica, né? João, aqui o capítulo 1 de João é fantástico nisso. Deus, João mostra aqui que Jesus ele esteve entre nós, ele vai provar mais para frente aqui, né? Morou entre nós, já até lemos isso, e no começo ele fala que Jesus estava com Deus, né? Jesus era Deus, né? E por meio dele tudo se criou, ou seja, é a mesma coisa, é a mesma pessoa, é tudo coordenado. Então Deus falou e as coisas aconteceram. Isso também é até de certa maneira filosófico, porque na época de João, a gente tem que lembrar que a cultura da época, o domínio político era romano, né? Então as leis, os governantes, eles eram romanos. Contudo, né, a cultura intelectual da época era grega, era muita influência grega. Então a filosofia, o pensamento, essa busca pelo abstrato era muito forte. Então João escreve de uma maneira que alcance essas pessoas também, tá? Que dialogue com essa cultura da época aí, tá certo? Então por isso que esse começo aí, ele é até de alguma maneira um texto rebuscado até, né? Um texto bem elaborado, bem intrincado, bem fechado, né? Ele fecha todos os pontos ali, tá? Então nessa primeira parte, deixa eu abrir minha tela de novo aqui, fala sobre Jesus que veio até o mundo não quis reconhecê-lo, né? Jesus criou todas as coisas junto de Deus, né? E aí no versículo 5, ele é a luz que veio iluminar a todos, né? Ou seja, ele não veio restrito para uma pessoa, para um povo. Ele veio para iluminar a todos, né? E ele veio num mundo podre, digamos assim, num mundo de pecado. E esse mundo de pecado não conseguiu apagá-lo. E aí, só para a gente fechar aqui os primeiros 5 versículos. Isso é muito interessante porque ele está falando da ressurreição de Jesus aí. Jesus veio até a escuridão, brilhou aqui, iluminou essa terra. Esse mundo tentou apagar essa luz, colocando essa luz na cruz, só que não conseguiu. Por quê? Porque o que ele fez é definitivo. Então, a partir do momento que Jesus nasceu nessa terra aqui, tudo que aconteceu para frente é definitivo. Então, a história está escrita, como a gente crê, né? Que vai haver ressurreição dos mortos lá no fim dos tempos, etc. O fim dos tempos e tudo mais. E embora essa escuridão, né, o demônio e toda a ação desse mundo tenham tentado eliminar Jesus, ele no fim venceu. Essa luz ainda brilha e vai brilhar, né, enfim, eternamente. Então olha que interessante como depois releia com bastante atenção esses primeiros 5 versículos, né, retomando um pouco dessa ideia que a gente tem trabalhado aqui. Como que João, ele consegue resumir tudo em 5 versos, praticamente 5 versículos aí. Na primeira parte do texto ele já resumiu tudo. Jesus é Deus, Jesus veio ao mundo, Jesus, depois mais pra frente ele vai colocar aqui, morou aqui, mas aí ele já fala, Jesus veio ao mundo, e o mundo não recebeu tentaram apagar essa luz, mas essa luz brilha, ou seja, ele ressuscitou e continua sendo Deus à direita lá, né, no trono celestial à direita, e continua e governa o mundo e está vivo, né? A partir do 6 ele começa a falar sobre um homem chamado João. Ele foi enviado por Deus para falar a respeito dessa luz. Então é João Batista que foi mandado por Deus aqui para esse mundo para anunciar Jesus Cristo. E ele destaca bem aqui o seguinte: João Batista não era Jesus, não era a luz, né? Ele só falava sobre a luz, porque na época, e ele até coloca aqui no texto também, as pessoas pensavam que João Batista poderia ser o profeta aguardado, né? Alguns israelitas. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Ele retoma um pouco aquela ideia de que Jesus estava com Deus na criação do mundo, tudo foi criado por meio dele,
e o mundo não conheceu a Jesus Cristo, não quis, né, aceitar Jesus Cristo. E aqui muito interessante no 11. Ele veio para o seu próprio país, mas o seu povo não recebeu. Então é só interessante a gente frisar rapidamente que o plano de Deus sempre foi com Israel, é claro. A partir de Jesus isso muda, né? Há essa expansão do cristianismo para todas as pessoas, ou seja, há uma separação entre cristianismo e judaísmo, né? E é interessante que assim, quem pediu Barrabás e quem quis crucificar Jesus, quem entregou foram os chefes israelitas, ali, os chefes judeus, etc. Então é por isso que ele coloca muito bem pontuado isso aqui, né? Veio para o povo dele não recebeu. Tanto que o judaísmo até hoje, com algumas exceções aí, há várias vertentes, né? Há algumas vertentes, melhor dizendo, não entendem que o Messias prometido lá no Antigo Testamento veio. E é interessante ele falar sobre João Batista, porque João Batista faz esse link, e aqui no texto ele mostra que João Batista era reconhecidamente um profeta. Os judeus, os chefes dos judeus, ele coloca, mandaram os discípulos irem perguntar a João Batista se ele era o Messias prometido. E ele fala que não, que ele só estava abrindo os caminhos para a chegada dessa pessoa, digamos assim, né, Jesus Cristo. Então, assim, ele era tido como um profeta. Então, João Batista ele tá numa sequência, digamos assim, cronológica de pessoas que já vinham alertando o povo. Aí você tem Isaías, tem Daniel, etc. Outros profetas que estão na Bíblia também, falando sobre, um dia vai chegar, Deus vai mandar a salvação, né? Cada um ali usando uma forma de linguagem, que um dia a gente pode também abordar aqui como que isso era feito, né? Por que um profeta usa uns termos, outros usam outros, que a gente tem que entender que eles estão numa cultura, né? Numa época histórica. Então eles vão usar algumas coisas lá que fazia sentido naquela época. Mas é apontando para Jesus Cristo. E João Batista está nessa linha, né, cronológica. E o texto nos diz aqui que ele foi consultado, né, se ele era mesmo ou não. Então isso é muito interessante, porque isso mostra que João Batista ele tinha uma importância ali e que era mais um sinal claro de que o Messias está vindo aí. Só que muitos judeus queriam um líder político para libertá-los ali de Roma, etc. Naquela época, né? E como Jesus não fez isso, acabou enfim, eles acabaram depois crucificando Jesus, né? Para resumir a história. E eles até perguntam se João é Elias, etc. Porque Elias foi trasladado, né? Enfim. Aqui nós já estamos no versículo 12, então, né? Alguns creram nele e o receberam. A estes ele deu direito de serem chamados, né, de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus por meios naturais, isto é, não nasceram como nascem filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi pai deles. Jesus, ele nos transformou, né, em irmãos dele. E se ele era filho de Deus, nós também somos filhos de Deus. Então é muito interessante que ele aborda essa ideia aqui também, de que Deus agora ele tem filhos, e esses filhos é uma outra concepção, né, de filho que não a natural, a humana. E tratando sobre João Batista, e aí eu vou trazer um pouquinho aqui para esse livro que a gente ainda vai trabalhar na igreja, mas que é uma ideia, uma visão que cada vez mais a gente precisa se acostumar a ter. O interessante é que João Batista ele era reconhecido pelos outros por falar de Jesus. E no texto menciona aí pelo menos duas vezes que ele vê Jesus e aponta e fala, ali está o Filho de Deus. E o que João Batista mostra pra gente? Principalmente pra gente que é batista, né? Todos nós somos Joões batistas, por assim dizer. Então, todos nós temos que estar constantemente falando de Cristo, né? E não pense que falar de Cristo é ficar falando para a pessoa, olha, vamos na igreja comigo, olha, Jesus te ama, ele veio te salvar, olha, você precisa se consertar a sua vida, a sua bebida, a sua isso, aquilo que você faz. Não é dessa forma, tá? Dessa forma, hoje em dia, a gente mais afasta as pessoas do que aproxima. Mas é por meio de relacionamento. Para quem que João Batista falava isso? Para os seus discípulos, para as pessoas que estavam ali ao lado dele. Então isso é mais ou menos o que é a igreja hoje. Nós precisamos dar forças, né, estarmos na igreja juntos, em comunhão, para nos cuidarmos uns aos outros, darmos forças uns para os outros
Mas também precisamos estar andando pelo mundo, sempre atentos, né, a fazer discípulos, a aproximar as pessoas do Evangelho, aí sim, da igreja, claro, né? E é muito interessante que esse livro, A Treliça e a Videira, trata exatamente disso. O papel do cristão não é ir para a igreja de domingo, sentar, cultuar, como dizem por aí, e ir embora para casa e viver a semana normal. Não. A gente precisa se desacostumar disso. O cristão, e a gente vai falar inclusive um pouco disso daqui no próximo tópico que eu separei, ele trabalha, né? Trabalha, ele serve na igreja, ele precisa estar ativamente na igreja, não é frequentar, mas é ter algo para fazer na igreja, né? É serviço, é o que Jesus veio fazer. E a primeira tarefa, essa segunda tarefa mais importante, né? Sermos iguais a Cristo, é isso, é ser igual a Cristo, né? E a primeira tarefa mais importante, que está a única acima dessa, é fazer discípulos. Né? A gente acha que fazer discípulo é você enviar missionário para fora, é você bancar agência de missões e tal. Isso é muito importante, nós precisamos fazer isso. Só que o que tem acontecido no Brasil e nos Estados Unidos, que são tidos como celeiros de missionários no mundo, países evangelizadores, né? País onde há, nossa, muitos cristãos, muitos católicos, muitos evangélicos. O que tem acontecido com esses países? Nós temos uma cultura profundamente ateísta e paganizada nesses países. Por quê? Porque a igreja está mandando missionário para fora, a igreja está com estruturas fabulosas, gigantes. Eu não estou falando de igreja que está na TV, essas coisas, né? A gente já passou desse nível, a gente sabe que isso daí é o que são essas igrejas, né? Não vou ficar tratando de coisa pueril, estou falando de dia a dia, porque a igreja se acomodou, ela tem grandes estruturas hoje em dia, tem condições, só que ela trabalha para dentro de si, trabalha para fazer evento para dentro. Então, vamos fazer jantar de casais, vamos fazer festa de nações, vamos fazer não sei o que lá, não sei o que lá. Assim, não vamos mais fazer isso? Não, não é que a gente não vai mais fazer isso. A igreja também é bom que a igreja faça isso, isso gera comunhão entre os irmãos, é muito interessante. Só que a gente precisa fazer essas coisas de maneira intencional, de maneira que a gente possa levar o evangelho para quem está fora, né? E muito mais importante do que isso, muito mais importante do que fazer esses eventos para dentro da igreja, para quem está lá dentro já, para quem já é salvo, para quem já conhece a Bíblia, já conhece Jesus, é fazer isso para quem está fora, né? É pegar essa energia e gastar pensando assim, poxa, como eu posso transmitir Jesus para as pessoas sem precisar necessariamente falar de Bíblia? Sem precisar necessariamente ficar falando pro cara que ele precisa parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, precisa se consertar, né? Às vezes é você pegar o cara que é homossexual no seu trabalho e sentar para conversar com ele, tratar o cara numa boa. Não estou dizendo que a gente não faça isso. Não acho que a igreja é homofóbica, como muitos dizem. Mas a cultura lá fora acha. E a cultura lá fora aponta para dentro da igreja, aponta para nós que não somos homofóbicos e fala, lá está o homofóbico lá, o crente que acredita na Bíblia. Quem acredita na Bíblia é homofóbico. Então a gente precisa mostrar pro indivíduo que, olha, é diferente, não é como estão dizendo. A gente precisa combater esses problemas que estão acontecendo. E por que eu citei Brasil e Estados Unidos agora há pouco? Porque são países que enviam missionários para fora, tem grandes obras de missão, tem igrejas estruturadas, mas dentro da sua própria terra estão perdendo espaço, né? Então você tem um monte de gente dentro da igreja hoje em dia acreditando em um monte de coisa errada. Você tem a sociedade piorando. Se a sociedade piora, se a política padece, é também porque é uma sociedade que deixou de ter valores cristãos. Então a igreja não está contagiando essa sociedade. Então nós precisamos nos preocupar em ser como João Batista. A gente precisa ser olhado e visto como, aquela pessoa ali, ela é diferente, ela sabe de algo que eu não sei. Pô, eu vou andar com aquele cara, vou andar com aquela moça, né? E transmitir Jesus, às vezes, eu vou citar alguns exemplos aqui, não é falar de Jesus especialmente pro cara, né? Eu vou ler um trechinho do livro só para ficar mais claro. O Novo Testamento presume que todo discípulo cristão será um comunicador piedoso da palavra de Deus, em inúmeros contextos e de maneiras diferentes. Em cada contexto, a mensagem é essencialmente a mesma. Não acontece que eu chego a conhecer a Cristo por meio da mensagem do Evangelho,
ou uso uma mensagem fundamentalmente diferente para encorajar cada outro cristão. A palavra de Deus, a mensagem que ele revelou por meio de Cristo, pelo seu Espírito, isto é o que nos converte e também o que nos faz crescer, produzindo fruto de piedade. Então, uma igreja cheia de Espírito Santo é uma igreja que entende a necessidade de estar, e a igreja, estou dizendo de indivíduos, tá? Entende a necessidade de estar 24 horas por dia atento a fazer as coisas de maneira intencional. Desde ir lá no cafezinho, na hora que no seu trabalho, na hora que aquele cara está lá, para trocar uma ideia de 2 minutinhos, até costurar meia de lã. Ítalo, mas eu sou idosa, eu não tenho o que fazer na igreja, eu não sei o que fazer, não tenho mais saúde. Tudo bem, eu vou até ler um exemplo aqui, mas sei lá, você sabe tricotar? Faz tricô e leva naquelas 10 meias de tricô, por exemplo, de crochê, não sei, e leva lá naquela casa de repouso que tem ali, sei lá, em Santana, no Mandaqui, etc., perto da sua casa. E quando você chegar lá e entregar para a pessoa, ou falar com a pessoa se você pode levar, você fala, olha, que eu sou evangélica, e é uma forma que eu tenho de ajudar essas pessoas e de mostrar Jesus para vocês. Pronto. Isso já é uma forma de pregar o evangelho. Ele dá alguns exemplos aqui, né? Isso acontece em nossas reuniões, mas também acontece no dia a dia, quando cristãos falam a verdade uns aos outros e exortam uns aos outros a permanecerem firmes, aqui num contexto dentro da igreja. Num contexto de fora da igreja, um exemplo. O que significa isso na prática? Ele coloca aqui. George é indagado por Pedro, seu colega de quarto, sobre o que ele fez no fim de semana. E ele responde que ouviu na igreja um sermão excelente que o ajudou a entender pela primeira vez o que estava de errado com o mundo. Quando Pedro pede que ele desenvolva a resposta, George mostra por que o pecado e o julgamento de Deus explicam os problemas que existem em nosso mundo. George continua a orar em favor de Pedro, pedindo que tais oportunidades continuem surgindo e que o coração de Pedro seja amolecido para responder à mensagem do Evangelho. Grave bem esse exemplo, porque ele pode se encaixar no seu cotidiano, no seu dia a dia. Se você é empresário, por exemplo, pegue 10 minutos do seu expediente de horário, a hora que for começar, fala, pessoal, vou orar aqui para que nosso trabalho seja bom, para que nada aconteça, você pensa aí no seu problema. Cara, é 2 minutos, é uma oração que você vai fazer. Ninguém recusa oração. Se a pessoa não quiser, ótimo também. Fala, eu não gostaria, posso me retirar? Pode, fica à vontade. Entendeu? Então, outro dia eu conversei sobre isso no podcast do seminário com o professor Marcelo Meirelles, que é empresário. E ele falou isso e eu achei fenomenal. Ele faz todo dia 2 minutinhos de oração antes de começar o expediente, com todo mundo. Ninguém recusa. Quando ele vai dar aula, ele ensina as pessoas a fazer pão, macarrão, no condomínio dele, ele faz o mesmo. Depois você dá uma olhadinha lá no podcast, tem uns cortes lá. O canal do Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tonini no YouTube, tem uma entrevista com ele lá. E essa questão aqui, eu achei muito legal que ele trouxe. É exatamente o que a gente precisa. Eu separei mais exemplos aqui. Ó. Miguel se encontra a cada 15 dias durante o café da manhã com seu colega Estevão, que é um novo cristão. Eles usam um guia de estudos bíblicos para novos convertidos, a fim de considerarem as questões básicas a respeito do viver a vida cristã. Então, às vezes, também, o trabalho, o serviço que nós podemos desenvolver é esse, dentro da própria igreja, com os novos convertidos, aconselhando um jovem, apadrinhando um jovem. Eu também participei de um podcast que eu tenho particular um tempo atrás, e um rapaz falava lá assim, a Bíblia diz para cuidar dos órfãos e das viúvas. Às vezes tem um moleque na igreja que não tem pai, o pai morreu, foi embora de casa, não tem mãe, a mãe morreu, foi embora de casa. E ele precisa, essa criança, esse adolescente, precisa ser apadrinhado por alguém. Então, poxa, procure se aproximar, faz um acompanhamento. Às vezes de fora da igreja, no seu trabalho, por exemplo, você conhece alguém que é assim, E isso é cuidar dos órfãos e das viúvas também. Você dá instrução para que aquele moleque não tome um caminho ruim, ou pelo menos introjetar valores ali, valor de caráter, de humanidade, como o que é ser um homem, o que é ser uma mulher. Irene é um pouco idosa e acha difícil sair, mas telefona para sua amiga Giane toda segunda-feira, fala com ela sobre a mensagem bíblica que leu naquela manhã e ora com ela ao telefone. Então, veja como ele cita alguns exemplos aqui do cotidiano mesmo, do cotidiano
da gente, que é justamente para incentivar as pessoas a fazerem o quê? Fazerem essa obra de videira, que é o que João Batista fazia. Então, quando as pessoas olhavam para João, pensavam que ele era o Cristo, por causa das suas ações. Ele pregava, ele gritava também, etc. Claro que a gente não vai fazer isso não funciona hoje em dia, né? Tanto que naquela época, naquele contexto, funcionou. Eles esperavam um profeta, etc. Eles tinham uma visão de um perfil de pessoa, né, que faria isso. Hoje já não, né? Hoje o que funciona é isso aqui. E é isso que a gente vai tentar começar a trabalhar na igreja, né? Então você já está tendo aí um pequeno spoiler, né, um pequeno adiantamento do que vão ser as aulas sobre esse livro, qual é a ideia dele. Mesmo a gente tratando sobre João, né, e olha que interessante, como sem a gente planejar muito fazer as coisas intrincadas, porque eu e o Caio, quando a gente sentou, eu e o presidente, né, estou chamando sempre de presidente aqui, quando a gente sentou para conversar, a gente definiu temas, mas não era para ser uma coisa linkada na outra. Mas as coisas acabam se juntando. Então eu já citei o credo apostólico, já citei a próxima lição aqui nesse livro, né? E todos nós devemos ser Joões batistas, tá? Então procure fazer dessa maneira. Procure ler aqui o primeiro capítulo de João, do Evangelho de João, e enxergar em você mesmo um João Batista. Aproveitando que você, que é membro da Igreja Batista Renovada Água da Vida, é batista, tá certo? Esse é o primeiro ponto assim que eu julgo muito importante, né? Que é ir e fazer discípulos, é estar constantemente pregando. Mais para frente, eu não vou ler porque já está ficando longo, mas depois você leia, João vai falar que ele viu Jesus ser batizado com o Espírito Santo quando ele batizou Jesus em águas. Isso é muito interessante, porque o ministério de Jesus começa nesse momento, é o que a Bíblia nos mostra, pelo menos, né? E por sermos uma igreja renovada, as pessoas focam muito na questão da atuação do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. Só que a gente tem que, isso é uma coisa que a gente vai martelar muito aqui no Aprendendo com a Bíblia, certos temas a gente vai martelar muito mesmo, fala, pô, então não para de falar disso. Não paro mesmo, porque a gente precisa ter isso muito bem fixado na nossa cabeça. Ser batizado no Espírito Santo não é ficar falando 1.500 idiomas de línguas diferentes. Tá? Principalmente para nós que somos renovados, é essa a nossa visão. Eu sei que muita gente já falou, não, você precisa se batizar no Espírito Santo, você precisa ter visão, você precisa falar em línguas. Não. A gente vê pelo exemplo de Jesus Cristo que não é assim. Jesus Cristo foi batizado no Espírito Santo, qual foi a primeira coisa que ele fez? Foi falar em línguas? Foi ter visões? Não. A primeira coisa que ele fez foi sair e trabalhar. Começar a convocar discípulos para formar a sua igreja, para formar a estrutura que ficaria depois da sua partida, para aproximar pessoas dele. Olha que interessante. Vai linkando com o que eu estava falando agora sobre João Batista e com o que eu estava lendo aqui. Para formar pessoas ao redor dele, para aproximar pessoas dele e trabalho. Muito trabalho. Jesus saiu, foi andar, foi pregar, foi fazer as coisas, foi pôr a mão na massa. É exatamente o que o crente que é batizado no Espírito Santo precisa fazer. Não adianta eu falar que eu sou batizado no Espírito Santo e o que eu faço na igreja? Eu vou no monte orar. Poxa, irmão, muito bom. Que bom que você ora. Só que só orar não. Orar também. Orar também. Só orar não. Só orar não dá. Porque a igreja é um organismo que funciona, que acontece. E esse organismo funciona com pessoas ajudando, com colaboradores, né? Então, não dizer que você é cristão e só ir ao domingo na igreja e não fazer discípulos, que é o primeiro ponto que a gente trabalhou aqui agora, e não servir na igreja, trabalhar, servir, que foi o que Jesus veio fazer, irmão, é um problema muito grande, principalmente se você julga que você é batizado no Espírito Santo. Sobretudo se você julga que você é batizado no Espírito Santo. Então, assim, o exemplo de Cristo mostra isso para nós, né? Então é muito interessante. Esse primeiro capítulo de João, ele é muito profundo. Em vários outros sentidos. Olha só como a gente está abordando aqui aspectos mais abstratos sobre a natureza de Deus, a bondade dele, etc. Que a gente tratou um pouquinho no credo, nas aulas anteriores. Sobre como a gente está tratando de questões cotidianas do nosso dia a dia, né? Sobre como nós tratamos aqui
da salvação em Cristo, da humanidade dele, de uma heresia chamada gnosticismo. Tudo isso, cara, dentro de 16, menos de 20 versículos. Né? Então esse primeiro capítulo de João é muito, muito profundo. O presidente vai mandar um áudio no nosso grupo de estudos, também trabalhando sobre o primeiro capítulo de João. E até eu acredito que o que a gente está falando vai se cruzar, mesmo a gente não sabendo. Né? Eu estou fazendo esse vídeo de manhã, ele vai gravar o áudio à noite só. Mas eu acredito fortemente que as coisas vão se encaixar. E o quinto ponto, esse foi o quarto, né? O batismo no Espírito Santo de Jesus acontece quando ele começa a trabalhar, e conosco tem que ser assim. Então é isso que eu gostaria de deixar muito bem frisado aqui com relação a isso. Nós voltaremos a esses tópicos ainda, tá? O início do ministério de Jesus e como ele nos escolhe, não o oposto. Então, para encerrar, que já está dando 40 minutos de aula, a gente vai sair, vai fazer discípulos, vai pregar, e a gente tem que ter muito, muito forte assim dentro de nós o senso, né, o reconhecimento de que Jesus nos escolheu. Né? Não foi o oposto. Foi, eu escolho acreditar em Jesus. Isso pra gente pode até parecer assim, mas ele já nos escolheu antes. Né? Então é muito interessante como Jesus, já na parte final, que eu não vou ler aqui porque está longo, na parte final do versículo, do capítulo 1, ele começa a escolher. Fala lá até de Natanael, se eu não estiver enganado. Deixa eu confirmar só para não falar besteira, né? Que estava embaixo da figueira e acreditou em Jesus porque Jesus meio que disse para ele onde ele estava, né? Antes quando Filipe tinha ido chamá-lo. Exatamente, Natanael. Então, Jesus ele começa a escolher pessoas para caminharem com ele, para servirem com ele. Então, se você é salvo, se você é batizado, se você crê que você é salvo, você sabe que você é salvo. Se você crê que você é batizado no Espírito Santo, se você se coloca como discípulo de Jesus, Jesus escolheu discípulos para ajudarem a servir, a trabalhar pelo reino, a buscar mais almas. E é interessante porque assim, os discípulos eles auxiliavam em tudo. Né? Então tanto é ir buscar almas, a nossa função de serviço, como recolher o cesto com os pães que Jesus multiplicou, que foi o que os discípulos fizeram. Né? O que é isso? É serviço. Como que a gente faz isso hoje? É na igreja. É se mobilizando pelas coisas da igreja. Né? Esse livro, A Treliça e a Videira, ele também trata um pouco disso. O foco do livro não é esse, é o discipulado, que é isso que eu estava falando agora há pouco, que é o primeiro ponto importante que a gente vai trabalhar na igreja. O segundo ponto é o serviço, que aí vai ser um outro livro específico. Mas ele trata um pouco disso também. Ele fala, a função de fazer as coisas na igreja não é só E aí isso inclui, inclusive, pregar o evangelho e trazer as pessoas, não é só do pastor, do mestre, do líder. Isso é função de todos os membros, digamos assim, todos os discípulos de Jesus. Né? Então é muito interessante porque está muito concatenado. Né? E a igreja, né, e aí já encerrando, finalizando, a igreja ela se acostuma muito a trabalhar para dentro de si. Então com eventos, com a sua própria estrutura, com a autofiscalização das pessoas. Então eu fico fiscalizando quem é mais espiritual, quem é menos, quem é mais crente, quem é menos, quem pecou, quem não pecou. Enquanto isso, acontece o que eu falei agora há pouco sobre o Brasil e Estados Unidos. Nós vivemos uma sociedade ateia, vazia de valores cristãos, e a gente acha que a gente vai resolver isso lá pela política. Não, a gente vai colocar um presidente cristão que é contra o aborto, não sei o quê. O que acontece é que só ele quer fazer as coisas. É uma pessoa, tem lá os companheiros dele, são 20 caras, enfim. Ou seja, o que isso mostra? Estou fazendo apologia? Não. Estou dizendo assim, nem estou falando contra, ao contrário. Né? Estou falando assim, que a gente não pode esperar que a mudança aconteça de lá. Por quê? Porque abaixo dessa pessoa que está no comando da nação, por incrível que pareça, existe toda uma cadeia de outras forças. E essa cadeia, ela está tomada por pessoas que pensam diametralmente ao oposto, que têm um pensamento profundamente anticristão.
E isso eu não estou nem dizendo de política em si, eu estou dizendo de professor em escola, estou dizendo de médico no sistema de saúde, né? Estou dizendo de líderes cristãos até, que estão inflamando as pessoas de ideias, meios de comunicação, jornalismo. Estão inflamando as pessoas de ideias opostas. Então não adianta a gente pôr alguém lá que é contra o aborto, porque ele vai ser amarrado pela grande massa que está para baixo, que em funções-chave também, né? Seja sociais, sejam políticas, que não vão permitir que que as coisas mudem, né? Ou que retrocedam as agendas a favor disso. Então, nós precisamos encarnar esses valores e sair das quatro paredes da igreja e mostrar para essas pessoas o que é ser cristão, né? E converter essas pessoas e aproximar essas pessoas da igreja, para que elas ao mesmo tempo sejam cristãs e entendam o que é o pensamento cristão a respeito do aborto. Por que nós somos contra? O que é o pensamento cristão a respeito do homossexual? Não, mas a igreja é homofóbica. Não, nada disso. Não caia nessas agendas. O mês LGBT. Não existe mês LGBT, não existe mês do homem, mês da mulher. Não pode existir essas coisas. Mês do negro, mês do branco. E o evangelho é contra isso. O evangelho é da igualdade. Todos pecaram e são iguais perante Deus. Todos foram feitos filhos de Deus, como João falou aqui nesse capítulo que a gente leu. Então o que a gente precisa explicar para as pessoas é isso. Fala, filho, você é homossexual, você é pederasta, você é lésbica, você gosta de homem, você gosta de mulher. Nós na igreja não vamos expulsar você. A gente não tem nada contra você. Existe o pecado da homossexualidade? Existe. Mas você precisa estar aqui conosco, para que essa mudança aconteça aos poucos. Até porque a falha da pessoa é o homossexualismo, a fraqueza. A fraqueza do outro vai ser outra coisa. Às vezes a fraqueza da pessoa que é espiritual, que sobe no monte, que ora, que fala em línguas, é mentir, é plantar discórdia, é ter inveja no coração. Isso é pior? Será que isso é pior do que ser homossexual, do que beber, do que fumar? Será mesmo que é tão pior assim? Será mesmo que essas coisas são tão piores? Né? Do que ser invejoso, do que ser ciumento, do que ser plantar discórdia, né? Seja na igreja, seja no trabalho, em qualquer lugar, né? Do que adianta a gente achar que nós estamos batizados no Espírito Santo dessa forma e não estarmos servindo, não estarmos indo fazer discípulos? Então é isso, a gente não está relativizando pecado nenhum aqui, né? Antes que alguém pense isso. Se pensar também, não posso fazer nada. Mas é só assim, existe uma cadeia de prioridades. E a prioridade hoje é aproximar as pessoas do Evangelho. Não é julgar se o cara é mais crente que o outro, se um é católico ou evangélico, se um fala isso ou fala aquilo. Mas postou isso, postou aquilo. Isso é muito secundário frente a o mundo em que nós estamos vivendo. Principalmente quem tem filho, acho que se preocupa com o mundo de amanhã. E o mundo de amanhã a gente vai mudar com isso, com essas ações aqui, com essas atitudes, como Jesus fizeram na época deles, né? Os discípulos fizeram na época deles, né? O Pentecoste também. O Pentecoste ele é condicionado ao serviço. Eles foram batizados no Espírito Santo e todo mundo foca nas línguas que eles falaram lá, que nem eram línguas estranhas, eram línguas que eles não sabiam falar. É como se você fosse batizado no Espírito Santo e começasse a falar alemão. Poxa, mas eu nunca vi, vamos supor, o Ítalo falar alemão. Eu sei que ele não sabe alemão. Como que ele está falando alemão? A minha língua, eu que sou da Áustria, eu que sou da Alemanha. Foi mais ou menos isso que aconteceu ali. Né? As pessoas se apegam nisso e esquecem do que aconteceu imediatamente após isso, que é a saída dos discípulos, dos apóstolos, para pregar o evangelho, o espraiamento deles. Mas teve a questão política da perseguição, tudo bem, mas um fogo tomou eles a ponto deles morrerem pelo evangelho. É mais ou menos isso que precisa acontecer com a gente hoje, tá certo? Principalmente com quem julga que é batizado no Espírito Santo. E que bom, graças a Deus que nós somos, etc. Né? Isso é muito bom. Isso não é ruim, não estou dizendo para ninguém buscar isso. Não buscar, né? Mas a gente precisa só se atentar para essas questões aí também. Tá certo, pessoal? Então aqui é um apanhado geral sobre o primeiro capítulo de João. Nós vamos separar outros capítulos mais importantes. Talvez na próxima aula a gente consiga estar junto novamente, eu e o presidente. Não sei se vai ser possível, tá? Por diversas questões. Mas a gente vai fazer o acompanhamento no WhatsApp. E aqui no YouTube sempre vai ter conteúdo para você, tá certo? De uma maneira ou de outra a gente sempre vai estar por aqui. Seja desse jeito, seja pelo StreamYard, que eu gostaria de ter usado hoje, porque tem aquelas ferramentas de legenda, de tópicos. Mas enfim, vai chegar o momento de usar novamente.
E não se esqueça, né, assista essa aula novamente, encaminhe para alguém que você julga que vai ser importante. Toda quinta-feira às 9 estaremos aqui. Nós vamos trabalhar alguns capítulos de João aí. Eu espero que seja de proveito para todos, tá certo? Depois nós vemos o livro A Treliça e a Videira, tá? Do Colin Marshall e o outro, eu sempre esqueço o nome do outro autor. Beleza, pessoal? Estamos à disposição. Vamos mandar o conteúdo no grupo. Logo mais, tá certo? O site que eu falei, vou ver se o presidente tem alguma coisa. E os conteúdos do Credo Apostólico, da terceira aula. Eu tive um problema, eu tive que fazer uma viagem, na bagagem que ficaram as minhas anotações e o material que eu ia mandar no grupo. Mas eu vou mandar lá e vou avisar, todo mundo vai ficar sabendo. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Desculpa aí o avançar do horário, 50 minutos de vídeo, só eu falando. Não fica tão dinâmico, né? Mas é que a gente vai querendo transmitir o máximo de conteúdo que a gente pode e espera estar ajudando aí a todos da melhor maneira possível, tá certo? Então, é isso aí. E não se preocupe também, porque em breve a gente vai tomar ações na igreja que nos conduzam a isso aqui, tá? A esse tipo de relacionamento, de formas de levar o evangelho, de ajudar as pessoas lá fora e de aproximá-las da igreja. Nós precisamos encher a nossa igreja de gente, porque a gente fala a verdade ali, a gente não está enganando ninguém, e muita gente precisa ouvir o que a gente está falando, né? Precisa ouvir a verdade que a gente tem para falar, precisa ouvir Bíblia, tá certo? Então não se preocupe também, o Ítalo está cobrando aí, cobrando eu fazer as coisas, mas em breve a gente pretende fornecer ferramentas também para que isso seja alcançado no nosso ali, na nossa localidade, né? No nosso dia a dia mesmo, tá certo, pessoal? Então, até quinta-feira que vem. E estamos à disposição no WhatsApp aí se precisar, no Telegram também. Tá certo? Até.